Bom dia, um feliz dia. Hoje, 14 de abril, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje, o título da lição é falando concessões, a estratégia sutil de Satanás. E pede para a gente ler dois textos, um que está em João 14, verso 6 e João 8, 44, para a gente ver aqui a diferença entre o caráter de Jesus e de Satanás. Bom, João 14, 6, Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele, né? Então aqui Jesus declara que ele é a verdade. Já lá em João 8,44, diz o seguinte: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós vemos aqui que o caráter de Satanás, ele é o pai da mentira. Então Jesus diz: porque ele é o autor da verdade, o qual procede de um Deus sábio, amoroso, onisciente, que é o fundamento da realidade e da verdade. Então Jesus aqui é a verdade. Satanás já é considerado aí o pai da mentira. Ele usa os enganos, distorcendo, desinformando, né, de toda a verdade, para desviar o povo de Deus para o engano. Ele enganou assim nossos primeiros pais, Adão e Eva, não é isso? Mudando a verdade, criando dúvidas e negando abertamente o que Deus havia dito. Ou seja, ele misturou a verdade com a mentira. Ele falou: é certo que vocês não morrerão. Ou seja, foi uma contradição das palavras de Deus. E ao longo dos séculos, Satanás tem usado a mesma estratégia para nos enganar. Ele mistura a verdade com a mentira, né? E assim como os nossos primeiros pais caíram nessa armadilha, você e eu também podemos cair. Por isso que é importante nós estarmos caminhando com Cristo, meditando na sua palavra, para que a verdade misturada com a mentira não venha nos enganar, assim como enganou os nossos primeiros pais. Elimina a confiança da palavra de Deus, contradiz a vontade divina revelada, altera as escrituras e às vezes cita a Bíblia de forma errônea quando lhe é conveniente, para que você seja enganado. Bom, aqui também pede para a gente ler alguns textos de Provérbios 23, João 17 e João 8:32. Bom, esse João 8:32, a gente está aqui perto, ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso? Já João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A gente for lá em João 17, verso 17, ele fala exatamente isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá em Provérbios, capítulo 23 de Provérbios, verso também 23, ele diz: compra a verdade e não vendas, compra a sabedoria. Então aqui esses textos estão revelando aí e destacando a importância da verdade, e devemos buscar sempre a verdade, não é isso? Bom, lá no Grande Conflito, na página 39 e 40, olha o que a escritora Ellen White fala nesse livro do Grande Conflito. Satanás bem sabia que as escrituras sagradas habilitavam os homens a discernir os seus enganos e a resistir ao seu poder. Então, Satanás sabe que a partir do momento que você medita na sua palavra, né, nas escrituras sagradas, ele sabe que você vai distinguir entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, né, e ele não quer que você leia a palavra de Deus por causa disso. Foi pela palavra que o Salvador do mundo resistiu aos ataques dele, né? A gente lembra lá, quando Jesus ficou 40 dias em jejum e Satanás veio, né,
para tirar Jesus ali daquele meio ali, fazer com que ele pecasse, mas ele utilizou a palavra de Deus contra ele, não é isso? Diante de cada invertida, Cristo apresentou o escudo da verdade naquele momento, né, na verdade eterna, dizendo, está escrito, sempre ele mencionando, está escrito na palavra. E ele confrontou a mentira de Satanás com a verdade que está escrito na palavra de Deus, não é isso? Então, para Satanás manter seu domínio sobre os homens, ele estabeleceu autoridade humana. Deveria conservá-las em ignorância com respeito às Escrituras. A Bíblia exaltaria Deus e colocaria o ser humano finito em sua verdadeira posição. Ou seja, nós somos seres finitos. Deus é infinito, mas nós somos seres finitos. Não é isso? Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultas e suprimidas do povo. Por isso que Satanás coloca tantos obstáculos para que você acabe não lendo a palavra de Deus e meditando na palavra que ela contém a verdade, não é isso? Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultas e suprimidas, como nós vimos. Essa lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação das Escrituras foi proibida. Você não podia ler a Escritura. Sacerdotes, prelados, sem escrúpulos, interpretavam seus ensinos de modo que favorecesse suas pretensões. Assim, o chefe da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como vigário de Deus na terra. Então nós vimos aqui que as pessoas, em vez de ir a Deus, em vez de ir a Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor, as pessoas foram enganadas a ir a esse vigário na terra, porque ele é intitulado como o próprio Deus. E ele é um ser humano igual a mim e você. Ele é um ser finito igual a mim e você. Mas as pessoas enganadas, né, pelas autoridades, que são manipuladas pelo próprio inimigo, acabaram tendo essa pessoa, esse ser terrestre, esse vigário, como vigário de Deus na terra. E as pessoas confessam o pecado para ele, como se ele tivesse autoridade e poder para poder perdoar os seus pecados. Mas a autoridade mesmo é Cristo, que está no céu. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor. A ele devemos confessar os nossos pecados, nos arrepender. E mediante a nossa fé, e mediante a graça de Cristo, que morreu por mim e por você, ele lhe concede o perdão e o arrependimento pelo aquilo que você confessou. Então, você deve confessar a Cristo. Ele é a pessoa certa que você deve confessar. E é isso que Satanás coloca para que o povo seja enganado. E muitos, infelizmente, por desconhecimento da palavra de Deus, por não lerem a palavra de Deus, são enganados. Em nenhum momento na palavra de Deus diz que você tem que ir a um ser humano, a um homem terrestre, para confessar os seus pecados e pedir perdão pelo que você fez. Ele tem autoridade para que esse perdão seja dado a você. Não é dessa forma que funciona. E Satanás coloca esse engano. E muitas pessoas, infelizmente, caem nesse engano. Até hoje acontece isso, por falta de conhecimento da palavra de Deus. E aí, Satanás, ele consegue enganar de forma sutil com essas concessões que são feitas, entendeu? E ele tenta sempre misturar a verdade com a mentira para enganar o povo de Deus, né? Assim como ele fez com os nossos primeiros pais. Mas a Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 22, no verso 19, diz o seguinte: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, da palavra de Deus, Deus tirará a sua parte
na árvore da vida, na cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então é importante a gente saber que se você ou alguma pessoa acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, você vai estar condenado, né? Como ele fala aqui, você vai ser tirado aí a parte da árvore da vida, né, santa, e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então você perderá a sua vida, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é muito sério. Isso é importante a gente meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para que a gente não venha a perder a salvação em Cristo Jesus, né, e a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te dê sabedoria, e essa sabedoria você busque meditando na palavra de Deus, para que o inimigo, Satanás, sutilmente, não misture a verdade com a mentira e te engane a sua família, né? Engane você e seus entes queridos. Que Deus te abençoe, te dê aí um domingo abençoado para você e para sua família, meu desejo e minha oração. Amém.